Oi pessoal, o assunto agora é comparação de frações. Toda vez que eu falar de comparação de frações, eu estou falando da utilização dos sinais de maior e menor, ok? E eu vou dar aqui uma dica de como é que eu diferencio o sinal de maior e o sinal de menor. Vamos lá. Primeiro eu tenho esse par de frações, 2 sextos e 4 sextos. Observe que os denominadores são diferentes, mas os numeradores são iguais. Então fica muito fácil. Por quê? Se os denominadores são iguais e os numeradores é que são diferentes, então eu vou me basear apenas nos numeradores. 2 e 4. 2 é menor que 4. Como é o sinal de menor? Dessa maneira. Isso é o sinal de menor. Ok? Daqui a pouco eu falo a dica de como diferenciar. 6 sétimos menor ou maior que 3 sétimos. Os denominadores são iguais, numeradores diferentes. Então, 6 é maior que 3, então boto o sinal de maior. 8 dozeavos, 5 dozeavos. 8 maior que 5, então sinal de maior. 2 oitavos, 6 oitavos. 2 menor que 6, então 2 menor que 6. Então, aqui eu tenho o sinal de menor, aqui eu tenho maior que, é assim que se nomeia, que se chama, certo? Menor que, maior que, maior que, menor que. Como é que eu diferencio? Sempre essa parte aberta do sinal, ela sempre aponta para o número maior. Ok? No caso aqui o maior é o 4, então a parte aberta apontará para o 4. Aqui o 6 é maior que o 3, a parte aberta aponta para o 6. Fica uma dica aí para, principalmente para os pais que forem ensinar os seus filhos para relembrar essa matéria que de repente não tenham visto há muito tempo. Essa parte aberta aponta para o maior, que é o 8, e aqui a parte aberta aponta para o 6, que é o maior. Então fica a dica. Repetindo a nomenclatura: menor que, maior que, maior que, menor que, ok? Também podemos fazer essa comparação por meio de figuras, certo? Eu coloquei aqui as figuras representadas para facilitar a compreensão de vocês. Então eu tenho aqui esse retângulo dividido em 5 partes, onde no primeiro retângulo eu pintei 2 partes, formando a fração 2 quintos. 2 a parte pintada, 5 o total de partes. No segundo retângulo eu tenho 4 quintos, onde eu tenho 4 partes pintadas e o 5 que é o total de partes existentes, ok? Então formei aqui a fração 2 quintos e a fração 4 quintos. Visualmente, pela figura, nós já podemos detectar que o espaço ocupado nas duas frações ele é diferente. O espaço pintado na fração 2 quintos é menor do que o espaço pintado na fração 4 quintos, ok? Então aqui eu vou comparar essas duas frações utilizando os sinais menor que e maior que. No caso aqui, eu vou colocar 2 quintos menor que 4 quintos, certo? Nesse outro exemplo eu tenho as duas pizzas, né? Onde tem, na primeira tem 5 oitavos, porque 5 partes pintadas e 8 o total de partes existentes. Na segunda, 3 partes pintadas e 8 o total de partes existentes. Então eu tenho as duas frações, 5 oitavos e 3 oitavos. Nessas duas frações eu vou comparar qual é a maior e qual é a menor, através dos sinais já referidos anteriormente. Então eu tenho 5 oitavos maior que 3 oitavos.